Pai, abre a porta. Por favor. Naquela noite fria de véspera de Natal, eu estava parada na varanda do meu pai, tremendo tanto que mal conseguia me manter de pé. Nos meus braços, protegida contra o meu peito, estava minha filha de apenas 1 ano. Ela estava completamente encharcada pela chuva gelada, e o seu choro baixinho quebrava o silêncio. Quando a porta se abriu, a minha voz quase não saiu. Eu sussurrei, com o coração despedaçado, ele trouxe a amante para casa. A mãe dele jogou as nossas coisas na rua e trancou a porta. Meu pai olhou para baixo, fixando os olhos na sua pequena neta, que chorava com os lábios roxos de frio. Naquele momento, vi os seus dedos se apertarem com força ao redor do chaveiro. Aquela família tinha escolhido as pessoas erradas para humilhar. A primeira reação do meu pai não foi fazer perguntas. Ele simplesmente pegou a Lily dos meus braços. O corpinho dela tremia tanto que cada respiração parecia dolorosa. Sem hesitar, meu pai a envolveu no seu casaco de flanela e a carregou diretamente para a lareira. Vamos aquecer esta menina primeiro, ele disse, com uma voz baixa e tranquila. Nada mais importa agora. Apenas 6 palavras. Nenhum sinal de pânico ou grito de raiva. Apenas um cuidado puro e protetor. Eu continuei paralisada na entrada, segurando a alça da mala velha que a mãe do Ryan tinha jogado no gramado há 30 minutos. O zíper havia estourado no caminho, e um dos coelhinhos de pelúcia da Lily estava caído para fora, molhado pela chuva. Meu pai se agachou perto do fogo e deitou a Lily sobre uma colcha grossa de retalhos, que minha mãe tinha costurado antes de falecer. Eu já volto, querida, ele sussurrou, e caminhou em direção à cozinha. O aroma familiar de canela e lenha queimada me abraçou. Na sala, a árvore de Natal ainda estava montada, exatamente do mesmo jeito que a mamãe costumava fazer. Nada ali dentro tinha mudado. Mas, do lado de fora daquela porta, toda a minha vida tinha sido destruída. Meu pai voltou trazendo uma mamadeira de leite morno. Ele esperou, pacientemente, até que o choro da Lily cessasse por completo. Só então, ele se levantou e caminhou na minha direção, me entregando um casaco antigo da minha mãe. Ele não forçou nada. Apenas o deixou sobre a cadeira e me deu espaço. Esse sempre foi o jeito dele de amar. Silencioso e respeitoso. 20 minutos depois, Lily dormia profundamente ao lado do fogo. Meu pai colocou uma caneca de chá quente na minha frente e se sentou. Você está pronta? Ele perguntou. Eu balancei a cabeça, mas a minha voz quebrou. O Ryan mudou completamente, pai. No começo, eram coisas pequenas. Trabalhar até tarde, faltar aos jantares, esquecer os finais de semana. E eu acreditei em cada desculpa. Depois, a mãe dele quebrou o quadril e mudou-se para nossa casa. O que seriam semanas virou meses. Ela criticava tudo que eu fazia. O jeito que eu cozinhava, como vestia a Lily, até a minha risada. E o Ryan nunca me defendeu. Ele começou a concordar com ela. Meu pai ouvia tudo, mantendo um silêncio profundo. Eu passava 12 horas cuidando de todos, exausta. E quando ele chegava, reclamava que o jantar não estava pronto. Eu pensava que era apenas estresse do trabalho. Deixei meu emprego no marketing para cuidar da Lily. Não me arrependo disso, pai. Eu me arrependo de ter confiado na pessoa errada. Do lado de fora, a chuva batia contra as janelas. Era a noite de Natal. Famílias sorriam ao redor de mesas fartas, enquanto a minha vida terminava no gramado frio, com sacolas de lixo cheias de roupas. Isso aconteceu hoje? Meu pai perguntou finalmente. Eu assenti. Um carro estacionou na garagem. Uma mulher jovem desceu, usando um casaco vermelho elegante e saltos altos. Ela trazia um presente, quando me viu, ela sorriu na minha cara. O Ryan a apresentou e disse que ela passaria o Natal com a gente. Eu pensei que era uma piada. Mas a mãe dele apareceu e disse, se cansou de fingir que esse casamento funciona, junte as suas coisas e vá embora. Engoli em seco, sentindo a dor queimar. O Ryan me encarou e disse as palavras que vou escutar pelo resto da vida, eu já fiz a minha escolha. Ele me pediu o divórcio ali mesmo, na frente daquela mulher e da Lily. A mãe dele arrumou as malas, colocou as fraldas da Lily em sacos de lixo e trancou a porta na minha cara. A cozinha ficou completamente silenciosa.
Meu pai não gritou. Ele simplesmente olhou para a neta e, depois, voltou a focar os olhos em mim. Emily, ele chamou, com um tom de voz incrivelmente sereno. Você tem qualquer desejo de salvar este casamento? 6 anos de história e promessas passaram pela minha cabeça. Mas logo lembrei da Lily chorando sob a chuva congelante, enquanto Ryan permanecia no calor daquela casa. Não, a resposta saiu firme. Eu não quero. Meu pai assentiu. E o que você quer agora? Eu quero que a Lily cresça em um lugar seguro. Um lugar de onde ninguém, nunca mais, possa expulsá-la pela porta da frente. Pela primeira vez, um pequeno sorriso de total compreensão surgiu nos lábios do meu pai. Ele colocou a sua mão firme sobre a minha. Então, ele disse com convicção, é exatamente isso que nós vamos proteger a partir de agora. Eu acordei na manhã de Natal com o cheiro de café fresco. Por alguns segundos, esqueci onde estava, mas logo olhei para o teto do meu antigo quarto e a realidade desabou. Eu estava de volta à casa do meu pai, vestindo um casaco velho da minha mãe, enquanto meu casamento desmoronava. Na cozinha, meu pai preparava o café da manhã. Lily estava na cadeira alta, batendo uma colher de plástico e sorrindo. As crianças são incríveis e elas superam qualquer pesadelo se alguém as fizer se sentir seguras em seguida. Coma primeiro, Emily, meu pai disse, com uma voz calma, sem nenhuma pressa. Ele sabia que haveria tempo para conversas difíceis, mas não de estômago vazio. Assim que terminamos, ele buscou uma pasta fina no armário de arquivos. Eu já estava esperando por este dia, disse calmamente. Meu coração disparou. Você já sabia, pai? Ele colocou os documentos na mesa. Papelada legal. Eu nunca quis que o Ryan se tornasse esse tipo de homem, mas precisava estar preparado. A data no topo era de 6 anos atrás, o dia em que compramos a nossa casa. Nós tínhamos a renda para o financiamento, mas não tínhamos o valor da entrada. Meu pai ofereceu ajuda e o Ryan, mesmo orgulhoso, aceitou. Pai, pensei que você tivesse apenas emprestado o dinheiro da entrada, e nós te pagamos, comentei. Vocês pagaram apenas uma parte, ele corrigiu, mostrando o documento. Este é o acordo real. Você confiou no Ryan, e o Ryan confiou no fato de que ninguém realmente lê contratos longos. Aquele era o Ryan. Se o papel tivesse mais de 2 páginas, ele assinava sem ler. O que diz o contrato, pai? Diz que a entrada não foi um presente. Eu permaneci como um investidor protegido até a propriedade ser refinanciada ou vendida. E incluí uma cláusula: se o casamento terminasse por abandono intencional ou uma conduta grave de um dos lados, o meu investimento teria que ser totalmente pago antes que qualquer valor da casa fosse dividido. Fiquei sem palavras. Você planejou o nosso fracasso há 6 anos? Meu pai balançou a cabeça. Não. Eu planejei a possibilidade de alguém mudar de caráter. Sou advogado imobiliário há 35 anos, Emily. Já vi pessoas prometerem amor eterno no sábado e contratarem advogados na segunda-feira. Eu não duvidei de você, mas não podia prever o caráter dele. Tudo estava assinado e reconhecido em cartório. Perfeitamente legal. O Ryan assinou cada página por pura preguiça de ler. Nisso, meu celular vibrou. Era um e-mail do Ryan com o assunto: aviso de divórcio. Nenhuma desculpa, apenas a cópia do processo que o advogado dele tinha aberto naquela manhã. Ele não perdeu tempo. Fechei a mensagem. Meu pai percebeu. Ótimo. Não responda. A pessoa mais barulhenta em um processo geralmente é aquela que acha que já ganhou. E se ele ganhar, pai? Perguntei, com medo. Meu pai me olhou com firmeza. Se ele ganhar, lidaremos com a realidade. Mas se ele apenas acha que ganhou, não há razão nenhuma para interromper o erro dele. Enquanto nós estávamos em silêncio, o Ryan estava comemorando do outro lado da cidade. Mais tarde, eu saberia exatamente como foi aquela tarde de Natal na nossa antiga casa. A mãe dele tinha preparado um banquete enorme, com peru assado e tortas. A mulher que ele escolheu para me substituir estava sentada na minha cadeira, usando o colar de ouro que o Ryan havia me dado no nosso 3º aniversário. A mãe dele fez questão de que ela experimentasse, dizendo com um sorriso maldoso: fica muito melhor em você. Alguém tirou fotos daquele momento, e o Ryan sorria em todas elas.
Mais tarde, a mãe dele postou as imagens na internet com a legenda: "Finalmente a nossa família está completa." Os comentários cheios de elogios começaram a surgir de amigos que não faziam a menor ideia de que a esposa e a filha dele tinham passado a noite anterior tremendo sob a chuva na varanda de alguém. Quando um parente distante perguntou por mim e pela Lily, a mãe do Ryan mentiu friamente: "Algumas pessoas simplesmente vão embora quando não são valorizadas." A mentira se espalhou rápido. Naquela mesma tarde, eu estava sentada ao lado do meu pai, observando a Lily brincar com bloquinhos de madeira no tapete. "Eu quero responder, pai", admiti, sentindo o sangue ferver. "Quero que todos saibam a verdade." Meu pai assentiu calmamente. "Nós vamos fazer isso, Emily. Mas não hoje. A verdade deve ser usada para proteger você quando for a hora certa, e não apenas para saciar a sua raiva momentânea." Olhei para Lily. Ela sorria e batia palmas enquanto a sua torre de blocos desabava, completamente alheia ao fato de que a sua vida tinha mudado para sempre. Na segunda semana de janeiro, o silêncio do Ryan começou a desaparecer. Não porque ele parou de falar, mas porque as pessoas começaram a fazer perguntas incômodas. Ele tentava controlar a narrativa, dizendo aos colegas de trabalho que o divórcio estava amigável, mas que eu estava complicando tudo por causa do meu suposto estado mental instável. Ele dizia que eu sofria de depressão profunda e que havia recusado terapia. Quando uma amiga em comum me ligou para contar isso, a raiva me sufocou. "Pai, ele está mentindo para todo mundo. Está dizendo que eu sou louca. Não vamos fazer nada?" "Nós já estamos fazendo", meu pai respondeu, apontando para o meu celular. "Você tem os fatos. Tem os relatórios médicos, as testemunhas e, agora, tem a prova cabal de que ele está disposto a mentir sob juramento. Deixe-o falar." Naquela mesma noite, recebemos um e-mail do advogado do Ryan. A linguagem era fria e formal. Ele solicitava que eu abrisse mão voluntariamente de qualquer direito sobre a nossa casa em troca de uma resolução rápida. A proposta era humilhante: o Ryan ficaria com a casa, quase todas as economias e os fundos de pensão. Para mim, restaria apenas uma quantia miserável e uma pensão alimentícia temporária para Lily. Meu pai leu o documento e sorriu de lado. "Eles estão negociando com base na pura arrogância." "O que isso significa, pai?" "Significa que eles ainda não sabem o que os espera." Na manhã seguinte, a minha advogada ligou. Coloquei a chamada no viva voz, e o meu pai assumiu o controle. "Aqui é Richard Carter. Eu analisei a proposta deles", disse meu pai, com a sua voz de advogado experiente. "E acho que está na hora de marcarmos uma reunião presencial." No meu escritório, na sexta-feira de manhã. A sexta-feira chegou com um céu cinzento e chuva congelante. Meu pai insistiu para que eu ficasse em casa com a Lily. Cada hora de espera pareceu uma eternidade. Limpei a cozinha 2 vezes, dobrei roupas que já estavam dobradas e olhei o celular a cada 5 minutos. Finalmente, perto do meio-dia, meu pai voltou. Ele tirou o casaco calmamente, lavou as mãos e entrou na sala. Ele se sentou na minha frente com um olhar de absoluta certeza. "Eles ficaram completamente chocados", disse ele, pegando a sua xícara de café. O Ryan passou 6 anos acreditando que a papelada que assinou não importava. Mas hoje, o advogado dele finalmente foi obrigado a ler cada página. E o que eles descobriram foi o suficiente para fazê-los calar a boca instantaneamente. Meu pai me contou em detalhes o que aconteceu naquela sala de reuniões. O Ryan chegou 20 minutos atrasado, vestindo um terno caro, exalando confiança. Ele se sentou, cruzou as pernas e sorriu, dizendo que queria resolver tudo logo. Mas a confiança dele ruiu na página 4 do contrato original. O advogado do Ryan mudou de expressão, tirou os óculos e perguntou se ele realmente tinha lido o que assinou há 6 anos. O Ryan, arrogante, deu de ombros e disse que não achava necessário. Foi aí que o mundo dele desabou. Como a entrada paga pelo meu pai estava registrada como um investimento financeiro protegido, e o casamento terminou por uma conduta grave e infidelidade do Ryan, ele não podia simplesmente ficar com a casa. Para refinanciar ou vender o imóvel, ele teria que pagar o valor integral do investimento do meu pai com juros acumulados de 6 anos. O Ryan ficou pálido, acusou meu pai de golpe, mas o documento tinha sido redigido pelo próprio advogado dele na época da compra. A lei não protege quem tem preguiça de ler.
O Ryan e o advogado pediram uma pausa e foram para o corredor. Quando voltaram, 10 minutos depois, toda a arrogância do Ryan tinha desaparecido. Ele estava encurralado. Ao sair da reunião, ele me mandou várias mensagens desesperadas, tentando negociar e pedindo para conversarmos sem advogados. Eu apenas bloqueei a tela do celular e não respondi nada. Segui o conselho do meu pai: nunca interrompa quem está destruindo a si mesmo. A amante dele também entrou em pânico ao descobrir a verdade. Ela achava que o Ryan era dono de uma casa linda e que teria uma vida rica. Em vez disso, descobriu que ele estava atolado em dívidas legais e incertezas financeiras. O castelo de cartas deles começou a desmoronar. A mentira sobre a minha suposta instabilidade mental caiu por terra quando apresentamos as provas reais e os relatórios médicos ao tribunal. O juiz determinou que o Ryan teria que pagar cada centavo devido ao meu pai, o que o forçou a colocar a casa à venda imediatamente. Eu recebi a minha parte justa, a guarda total da Lily e uma pensão digna. Hoje, estou trabalhando na minha área de marketing, em um emprego flexível que me permite cuidar da minha filha. Naquela noite fria de Natal, o Ryan pensou que estava me jogando no lixo. Mas, na verdade, ele me mandou de volta para o único lugar onde eu nunca precisei implorar para ser amada, os braços do meu pai. A Lily agora cresce feliz, sabendo que tem um lar seguro de onde ninguém nunca mais poderá expulsá-la. Se você se emocionou com a reviravolta desta história e com a sabedoria desse pai, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos relatos e deixar um comentário dizendo o que você achou do final do Ryan. Até a próxima!